Vamos estudar para batizar? Sim, nós estamos aqui no estudo bíblico para batizar. Você precisa seguir a ordem de Jesus. Jesus disse que você deveria estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, que nós deveríamos ensinar e depois então batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso estamos aqui para batizar. E o tema de hoje, queridos, é um tema muito importante, o plano da salvação. Até aqui vimos que houve a origem do mal, o homem caiu em pecado, mas hoje vamos conhecer o plano da salvação. Bem, para começarmos então, vamos falar com Deus, uma pequena prece. Bom Deus, nos abençoa, nos dirige pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Bem, eu já estou com minha Bíblia aqui na mão. Cadê a sua? Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos estudar para batizar. Bem, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: quantos pecaram? Quando Adão e Eva pecou, quantos pecaram? A nossa resposta vai estar na Carta de Romanos, lá no Novo Testamento. Carta de Romanos fica depois de João, depois de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Eu já estou aqui com o verso aberto. João, depois então Atos, depois Romanos. Romanos 5, verso 12. Quantos pecaram? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, todos pecaram. E não tem nenhum justo, não tem nenhuma pessoa que possa estar fora, não tem nenhum que não pecou. Bem, vamos ver mais adiante. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram. E ela confirma isso. Quantos pecaram? Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Volta um pouco do capítulo 5. No capítulo 3, o verso 23 diz assim. Veja só o que diz o verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quantos pecaram? Todos. E depois que pecaram, o que aconteceu com eles? Eles ficaram carecendo da glória de Deus, ficaram carentes de Deus, eles ficaram distantes de Deus, afastados de Deus, destituídos de Deus, precisando da glória de Deus. Bem querido, bem querida, Deus não deixou isso desta forma. Deus trouxe solução para este problema. Deus não deixou que o homem ficasse em pecado e carente para sempre. Mas Deus elaborou um plano para a salvação do homem. E está escrito este plano justamente no João capítulo 3, verso 16. Então, o que Deus fez para solucionar o problema do pecado? A pergunta número 3. O que Deus fez para solucionar o problema do pecado? Então vamos lá. João capítulo 3, verso 16. É um verso muito conhecido na Bíblia, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, então, querida, o que Deus fez? Deus fez um plano maravilhoso. O plano que Deus fez foi enviar seu Filho para que viesse morrer pelo mundo. Ele deu o seu Filho, amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus para nós, deu Jesus para a humanidade. Jesus se tornou um ser humano, veio aqui, nasceu da Virgem Maria, viveu neste mundo e foi crucificado pelos nossos pecados. Então, Deus deu Jesus para a nossa salvação, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, a pergunta agora é a seguinte: se Deus deu Jesus para que possamos ter a vida eterna, então por que estamos sofrendo, né? Por que estamos sofrendo? Então a pergunta é a seguinte: que tipo de obra Deus aceita para a salvação? Que tipo de obra Deus aceita para a salvação? Vamos? Efésios capítulo 2, verso 8. Depois de Romanos, então vem Coríntios, vai passando a Bíblia, vai passando. Depois então vem Gálatas. Então depois vem Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, verso 8. O verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém
vos glorieis. É dom de Deus. Veja, queridos, não há necessidade de fazer nenhuma obra para a salvação. Que tipo de obra você deve fazer para a salvação? Nenhuma. Porque a salvação é dada de graça. Pela graça sois salvo. A palavra graça quer dizer favor, favor imerecido. Nós não merecemos. Deus nos deu um favor. Deus ficou triste quando Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, quando Deus teve que expulsar Adão e Eva do paraíso. Mas ele já tinha um plano, ele tinha um plano B. O plano B foi que o seu filho viesse ao mundo para morrer por nós, para nos dar salvação. Então não é de obra, não é pela obra que nós vamos ser salvos, mas nós seremos salvos pela graça de Jesus. Alguém pode dizer assim, mas por que Adão pecou e eu sou culpado do pecado de Adão? Por que Adão pecou e eu estou passando por isso? Bem, querido, você está passando por isso, querida, porque você é um descendente de Adão. Então você não fez o ato de Adão. Adão fez o ato e esse ato de Adão foi para todos os seus descendentes. Que Adão pecou e o pecado passou para todos os homens e junto com o pecado passou a morte. A morte passou por todos os homens. A morte é uma forma clara de Deus mostrar que o homem pecou. Lá em Romanos 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas trabalham e no fim do mês recebem salário. E o pecador peca e no fim da vida recebe a morte. Mas a Bíblia também diz nesse mesmo verso que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você não é culpado do pecado de Adão, mas também você não participou da justiça de Cristo. Então, do mesmo jeito em que você não teve participação no pecado de Adão, mas você recebe a morte, você não teve participação na justiça de Cristo, mas você recebe a vida em Cristo Jesus. Por isso, Jesus traz o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Lá em Romanos, capítulo 5, nos fala sobre isso. Nos fala que, da mesma forma que a morte passou para todos os homens, a vida em Cristo também passou para todos os homens. Olha só, queridos, veja só o que tem aqui. Verso 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais reinaria em abundância pela graça do dom da justiça, por meio da vida, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio juízo a todos os homens e condenação, assim também por um só ato de justiça sobre todos os homens vem a salvação e a graça, justificação para a vida. Então, querido, então, querida, você não precisa fazer nada. Como você não fez nada no pecado de Adão, você não precisa fazer nada para receber a justiça de Cristo. Cristo está dando por favor. Deus está dando por favor. Mas há uma coisa que você precisa fazer. Há uma coisa que você precisa fazer para encontrar a salvação. A pergunta então, o que devo fazer para ser salvo? Vamos ver então o que você deve fazer para ser salvo. Atos 16, 31. Atos 16, 31. O que você deve fazer para ser salvo? Vamos ver. Vamos pagando a Bíblia. Atos 16, verso 31 nos diz o que você deve fazer para ser salvo. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, queridos, é isso que você precisa fazer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer, você precisa entregar sua vida a Ele e será salvo tu e a tua casa. E você terá o perdão de todos os seus pecados. Seus pecados serão apagados e seu nome será escrito no livro da vida. Crê você nisso? Você crê no Senhor Jesus? Você aceita Jesus como a salvação? Aceita Jesus como seu Salvador? Aceita o plano de Deus para salvar a sua vida? Se você aceita, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por todas as suas bênçãos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor escreva o nome desse estudante no livro da vida. Ele creu no Senhor, que seja para a salvação dele e que sua família também creia, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo.